Da mesma forma, eu faria essas orelhinhas aqui. Por exemplo, eu vou fazer de cima para você ver. Como os objetos aqui, eu vou medir, vou pegar a tecla M aqui no teclado e vou medir essa parte maior aqui para ver se a gente consegue colocar, olha. Eu estou com uma distância aqui de 12 milímetros, então é o limite do ponto cheio sem precisar de usar a divisão automática. Então eu vou fazer aqui, vou pegar a ferramenta aqui, ó, vou usar trabalhar com essa ferramenta curva complexa e vamos fazer aqui uma nova orelhinha justamente para te dar uma segunda opção aqui com relação a como eu faria essas orelhinhas, tá? E no caso aqui eu vou fazer com uma, mas a regra valeria para a segunda lá também, tá? E ele vai ficar mais bem acabado, vai dar uma profundidade, vai dar uma textura, vamos dizer assim, mais diferenciada para o seu bordado. Então aqui eu dou Enter, ele aplicou, tá vendo? E aí obviamente nós colocaríamos na mesma cor e nós teríamos esse tipo de acabamento aqui para a orelhinha dele, tá vendo? E claro, eu teria que recortar essa parte interna aqui, porque não faz sentido mais eu trabalhar. Nesse caso aqui, depois de feita essa alteração, já não faz mais sentido eu ter esse tatame aqui de fundo. Então, mais uma vez, eu vou usar aqui o remodelar objeto e vou estar recortando essa parte. E aí agora eu tenho esse modelo de orelhinha aqui em ponto cheio. Tá? Aqui ele fica bem agressivo, assim, a diferença entre os dois tipos de ponto, porque o Wilcon ele marca bastante, através da ferramenta TrueView, ele marca bastante assim, a diferença, mas na máquina não vai ter tanta diferença assim, porque não vai ser incidido tanta luz como está representado aqui no Wilcon, tá? Mas é bem isso. E a outra seria exatamente igual, né? Faríamos exatamente o mesmo conceito. Eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas usando a ferramenta aqui, curva complexa, você pode fazer a outra orelhinha também da mesma forma. E claro, depois que você fez a orelhinha, transformou em ponto cheio, você tem que colocar na sequência certinho aqui, né? Por exemplo, aqui a gente está bordando primeiro a carinha, aí eu posso colocar primeiro para bordar aqui o corpo, então eu posso colocar o bordado para começar de baixo para cima, sem problema. Coloquei em primeiro objeto ali a parte de baixo, começo a bordar aqui, por exemplo, posso terminar bem aqui em cima. Agora eu pego a carinha, por exemplo, começo a bordar bem aqui embaixo, cadê a parte, aqui, a parte inicial do bordado aqui, ó. Começo para bordar aqui, termino lá em cima. E aí pego esse objeto, começo o bordado aqui e termino aqui embaixo. Daí, ó, vamos tirar aqui o TrueView para você ver que os objetos, olha, eles continuam sendo realizados sem nenhum corte de fio desnecessário. E aí você faria exatamente essa mesma formatação que eu fiz nessa orelha para essa, você teria uma qualidade melhor, aí, um acabamento, vamos dizer assim, mais diferenciado para o bordado. Deixaria de fazer aquele bordado todo plano em tatame a vida inteira, entendeu? Fica legal, valoriza a peça, dá mais trabalho, só que deixa o bordado mais sofisticado. Então eu recomendo por esse motivo, tá? E aqui o ponto aqui a gente pode trabalhar mais ou menos igual você estava trabalhando mesmo, em torno de 60 para ter a mesma densidade, né? Tá vendo? Você está trabalhando com 0.60. Então aqui no ponto cheio eu também poderia trabalhar com 0.60 sem problema nenhum. E aí faria exatamente essa mesma recomendação aqui nessa outra orelhinha e o desenho ficaria melhor. E aí você teria um acabamento, tá vendo? Mais leve na hora de bordar e ele daria uma profundidade melhor também para o desenho. Aqui, ó, como na edição eu acabei mudando a forma do objeto, aqui eu vou corrigir, ó, só de colocar ele aqui, já corrige a posição do objeto já, para não ter problema na hora de bordar. Aqui nessa parte da orelhinha também, ó, eu avancei demais porque tava, o objeto, né, que era o contorno, estava oculto, então agora é só acertar aqui, ó, corrigir, para que esses objetos não avancem para onde eles não são bem-vindos, vamos dizer assim, né? Ó, exatamente isso que eu tenho que fazer aqui, ajustar os objetos para que ele tenha um acabamento certinho, respeitando ali os limites do contorno, porque senão ele vai ficar um invadindo o espaço do outro ali e não vai ficar legal, tá? E aí depois pode fazer a parte rosa por cima, daí fazendo essa mesma alteração para a outra orelhinha, seria interessante então fazer a mesma coisa, daria certo também.